Todo desenhista, ele sofre influência de outros desenhistas durante toda a sua carreira profissional. E existem aquelas influências particulares, aquelas que você tem um carinho especial, que você guarda no seu top 10. E eu vou mostrar hoje um cara que me influenciou muito e continua influenciando até agora. Vou te dar só uma pista. Sabe quem é? Sabe quem é? Não? Não conhece? Então vem comigo que eu vou te mostrar quem é a figura. No início dos anos 2000, eu era um garoto que, assim como todos os garotos, tinha muitos sonhos. E a gente geralmente procura realizar esses sonhos. Eu lembro muito bem que o meu sonho de ser desenhista de história em quadrinhos estava em alta. Só que a dificuldade apertou, parceiro. E eu precisei levar um choque de realidade. E essa realidade me mostrou que eu precisava deixar de desenhar, que não estava me dando nenhuma grana, e precisava trabalhar. É um trabalho formal, como todo mundo. Tipo, você vai num cine da vida aí e procura um emprego. Isso era bem no início dos anos 2000. E eu tive que trabalhar. Foi através de indicação de amigos, eu arranjei um trabalho no supermercado. Trabalhando nesse supermercado, geralmente a gente tinha um intervalo ali de 2 horas, que era a hora do almoço. E daí eu saía, muitas vezes, à procura de banca de jornal. As bancas que hoje em dia estão cada vez mais extintas, na época ainda tinha bastante. E eu trabalhava num bairro que era considerado um bairro nobre da minha cidade. E lá tinha bastante banca de revistinha, ou banca do jornal, como era conhecido na época. E em um desses intervalos de almoço, eu estava passeando por lá e me dei de cara com isso aqui. Isso aqui. Na mesma hora que eu vi, eu pensei, cara, esse desenho é legal, mas estava no plástico e não tinha como ver, a não ser que eu comprasse a edição. E o que eu fiz? Eu comprei. Comprei a edição e comecei a observar nomes como Jeff Jones, Carlos Pacheco, Jesus Merino. Quem são esses caras, né? Deixa eu olhar aqui. Então eu comecei a folhear a revista. Então eu fui descobrindo aí que eu tinha uma obra de arte nas mãos. E eu me apaixonei de cara pela edição. Vícios e Virtudes, publicada pela Panini aqui no Brasil. Essa versão encadernada é de 2003, justamente a época que eu vivia lá, essas confusões aí de necessidade financeira e precisava de um trabalho aí para pagar as contas, dentro de casa. Dei de cara com esse material. Quando eu vi esse desenho, um desenho do Carlos Pacheco, cara, foi paixão assim à primeira vista, literalmente. Eu disse, cara, esse cara desenha muito. Esse cara desenha muito. Como é que eu não conhecia o trabalho dele? As minhas influências até eram bem pequenas. Eu tinha dado aquele passo inicial de influência do Al Rio. Alguns caras do boom da Image Comics eu curtia muito de Lee na época. De Lee era referência nacional e internacional nos quadrinhos. Mas eu não conhecia o trabalho do Carlos Pacheco. E esse primeiro contato me deixou muito empolgado para buscar conhecimento sobre o trabalho desse artista. Essa revista em particular, essa edição em particular, ela se tornou tão importante para mim, como você pode ver, ela está muito desgastada. Quando uma revista fica assim, tão desgastada, é por um motivo específico. Ou você é descuidado, ou você usa demais essa revista. Descuidado eu não seria com um trabalho desse. Então eu uso demais. Cara, eu usava e ainda uso demais. Eu estudo, cara, cada quadro aqui dentro. Esse é um dos trabalhos que eu mais gosto do Carlos Pacheco. O Pacheco, ele navega em muitos estilos ali, mas mantém a essência dele, E eu me considero um grande fã do Carlos Pacheco. É claro que com o passar dos anos a gente vai encontrando outros artistas que a gente começa a admirar também, que eu vou compartilhar com vocês em outras ocasiões. Mas é claro que o Pacheco foi ali um dos primeiros e ainda eu mantenho usando as referências do Carlos Pacheco, estudando o Carlos Pacheco, porque realmente esse cara tem um dinamismo incrível, E transmite assim muita leveza. Sem falar que eu me apaixonei pelo aquele jeitão que o Pacheco tinha de desenhar mãos assim,
que isso fica bem evidente ali no Quarteto Fantástico que ele trabalhou, e em Vingadores Eternamente também ele usou bastante. Curioso é que alguns anos antes eu tive contato com o trabalho do Carlos Pacheco, mas eu não fazia ideia que era o trabalho do Carlos Pacheco. Ele trabalhou numa edições informativas chamada Tolerância Zero para Marvel, né, dos X-Men. Quando eu encontrei essa Vícios e Virtudes da DC, eu não consegui fazer o link de uma coisa para outra. Para mim não batia, porque o estilo era muito diferente. No estilo Tolerância Zero, o Carlos Pacheco ele está usando ali um estilo mais meio que mangá misturado com americano, entendeu? Mangaloide. A turma chamava mangaloide nos anos 90. Já aqui não, ele já usa um estilo mais acadêmico, estilizado, claro, um acadêmico estilizado. E que ele também tinha outros trabalhos com estilo bem parecido com Tolerância Zero, que no caso era o Bishop, que foi uma minissérie que também é fantástica, né? E outras coisas que o Pachecão produziu aí para a Marvel aí no início de carreira dele, que tinha um estilo bem diferenciado. Mas desde então, de Vícios e Virtudes, ele também já mudou. Atualmente, o Carlos Pacheco já tem um estilo um pouco mais diferente desse estilo. É impressionante como ele consegue passear entre os estilos, manter o dinamismo e a força do desenho dele. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Carlos Pacheco a fundo, ok? Carlos Pacheco é quadrinista profissional, conhecido por trabalhos como Superman, Liga da Justiça, X-Men, Vingadores, Capitão América, Quarteto Fantástico e ainda tem muitos outros. O cara simplesmente já desenhou os maiores títulos de super da Marvel e da DC. Ele nasceu em San Roque, na Espanha, em 1961 e desde criança é apaixonado por desenho. Além de profissional, se considera amador. Fã de quadrinhos de super, Pacheco trabalha desde jovem. Ele começou na editora espanhola Planeta de Agostinho, que publicava quadrinhos da Marvel na Espanha. De lá ele foi para a divisão britânica da Marvel e um ano depois ele começou a trabalhar na Marvel americana e logo em seguida foi para a DC. Assim como todo quadrinista, Carlos Pacheco também tem suas influências. E ele é muito fã de Uderzo, Moebius e Jean Giraud, que é a mesma pessoa, Jack Kirby, John Buscema, Neil Adams, John Byrne, George Pérez, David Gibbons. A lista do cara é enorme. O cara tem um gosto fenomenal para grandes artistas. Como autor, Carlos Pacheco lançou seu próprio quadrinho chamado Harrow Smith, que ainda está sendo publicado pela editora Image Comics. O cara é uma máquina. Ele merece ou não merece nossa admiração e respeito? Se você gostou desse conteúdo, já dá o teu like aí, se inscreve no canal, que eu estou sempre trazendo novidades e vou contar muita coisa legal aqui. Para você, eu deixo o meu forte abraço e a gente se vê na próxima.